volta com o nosso papo reto sem mimimi. Vocês já viram, fantástico, como é bom a gente conversar com quem entende do assunto, que fala a linguagem que a população conhece, que não enrola. E esses 4 convidados aí estão sendo fantásticos para isso. Se eu tivesse só eles lá, na reforma tributária, em um mês a gente teria uma coisa melhor para o país, viu? Rafael, antes do intervalo, perguntei para você, meu irmão, e essa história aí com serviços, o que acontece nisso? Você, com a sua experiência, qual é a sua visão? Major, obrigado primeiramente pelo convite, uma grande satisfação. Nós aqui somos, inclusive, vizinhos aqui na Zona Norte de São Paulo, tenho o prazer de, volta e meia, encontrar o senhor andando pela rua aqui, que o senhor é muito querido no bairro. Vamos lá, respondendo a pergunta de forma bem clara e bem objetiva. Hoje, um prestador de serviço, ele paga aí até 5% de ISS, né? E numa média aí 3,65% de PIS/COFINS. E isso estão se falando aí está se falando nas PECs que estão em tramitação aí no Congresso Nacional, principalmente com relação a 45, é que teríamos aí uma carga de 25%. Sabemos que isso não é verdade, né? Um IBS nacional unificado de 25%. Sabemos que isso não é verdade. O próprio ministro Paulo Guedes declarou aí há poucos dias que essa carga, num cenário de um IBS nacional, seria superior a 30%. Então, você imagina um contribuinte que hoje está pagando lá até 5 de ISS, seus 3,65 de PIS/COFINS, ter majorado o seu tributo do dia para a noite para algo superior a 30%. É inviável, não tem como, é impossível. Isso vai quebrar o setor de serviços. E como o senhor bem colocou na pergunta, ainda no primeiro bloco, a cadeia de serviços ela é diferente da cadeia por exemplo, da indústria. Não existe essa questão do creditamento, né, de produtos tomados no meio da cadeia, onde você se credita e vai abatendo nas operações subsequentes. Isso não existe praticamente no setor de serviços, né, que é muito intensivo numa mão de obra, num trabalho intelectual e pouco intensivo nessa questão de aquisição de insumos, né? Então, isso traria um grave prejuízo, realmente trazendo desemprego, inflação para o setor de serviços. E um outro detalhe que está sendo pouco explorado: os entes federados, municípios e estados, são grandes tomadores de serviço. Então, esses encargos afetariam as contas públicas também. Isso vai aumentar para os entes federados o custo ao tomar os serviços, né? Ao encarecer os serviços, as pessoas que tomam na iniciativa privada, por exemplo, serviço de educação, de plano de saúde, vão acabar migrando para o setor público, vão largar seus planos de saúde, sua escola particular dos filhos, e vão demandar do poder público isso, dos municípios, do Estado. Isso vai gerar um duplo problema. O ente público ele vai ter um aumento de gasto por dois caminhos, né? Porque os serviços ficarão mais caros pelo aumento da carga tributária, e outro que vai aumentar a demanda dos cidadãos para os serviços públicos. Então, será um duplo prejuízo, né? Então, realmente é terrível. Roberto, me diga uma coisa, como é que começou esse movimento que se tornou o Simplifica Já? E não é para puxar a sardinha para o nosso lado, não, ou para o debate, mas a proposta do Simplifica Já é aquela que mais traz soluções sem trazer uma quantidade enorme de problemas. Como eu perguntei ao Rafael, no momento em que você tem esse aumento exponencial dos custos para serviço, isso a gente corre o risco de gerar desemprego, né? E o Rafael trouxe para o debate uma coisa muito importante que o governo está esquecendo mesmo. Se você pegar uma escola pública, ela tem uma limpeza lá terceirizada, a segurança terceirizada. Essas coisas vão subir os preços disso. Como não vai dar para pagar mais, e nós estamos dizendo que isso não vai aumentar imposto no Brasil.
né? E vocês estão dando soluções para isso. Então, Alberto, como é que nasceu a ideia do Simplifica? Aprofunda um pouco mais para a gente aí, e aí já fica aberto esse bloco para que possam ir fazendo as considerações e complementando o Alfredo, o Hélio e o Rafael, porque está muito interessante e eu não quero cortar nada, porque o tempo é precioso para a gente, para que vocês orientem a população brasileira. Esse programa vai para os 81 senadores, os 503 deputados que eu vou mandar, e nós vamos mandar para todos os órgãos, todo mundo que está interagindo nesse processo. O Simplificar Já é boa pergunta porque ela mostra que a gente, ao trazer a história do Simplificar Já, primeiro mostramos que o diálogo nunca faltou. Conversamos com o CECIF há mais de 3 anos, começamos com o deputado Raul há mais de 3 anos, e propostas fizemos, né? Conversas houve, não faltou conversa. Agora, quando percebemos que pontos estruturantes que nós entendíamos relevantes, até por serem estruturantes, não estávamos sendo ouvidos, aí começa a surgir o Simplificar Já. Uma proposta que, em vez de acabar acarretando efeitos colaterais perversos para a sociedade, mas também para o desequilíbrio entre os entes, particularmente agora com a pandemia, então o Simplificar Já ganha força, final do ano passado, início desse ano, e aí nós construímos essa proposta que tem como premissa ser um denominador comum entre os atores todos envolvidos. Esse é um ponto importante. E aí, a Abrasf, que é a Associação Brasileira de Crédito e Finanças Capitais, quando veio a proposta de pronto, aderiu, e logo em seguida, a Frente Nacional de Prefeitos, na sua 77ª reunião geral, em 11 e 12 de março, em Florianópolis, adotou todos os princípios do Simplificar Já. Alguns dizem por aí que o Simplificar Já é uma proposta de cidade grande, que não quer perder a boquinha do ISS, como alguém já falou aí em lugares, né? Não é bem assim. É uma proposta de todos os municípios. Por quê? Porque o Simplificar Já, no seu módulo do ISS, ele melhor distribui o ISS para todos os municípios, conferindo mais autonomia financeira para os municípios. Para o município depender menos de pires na mão e em Brasília todo ano para pedir aumento de repasse. Então, ele confere mais autonomia para os municípios. Esse é um ponto muito importante. Então, aí que foi surgindo o Simplificar Já, nessa construção de 4 peças modulares que se encaixam, que é a reforma do ISS, a reforma do ICMS, a reforma da PIS/COFINS e a desoneração parcial da folha. E eu não posso me deixar de furtar, Major, aqui um ponto importante. O Rafael colocou muito bem que também, em relação aos serviços, não só a sociedade, os empresários, o setor de serviços vão ser onerados em demasia. Em pandemia, não é concebível as empresas tentando sobreviver e ainda ter na cabeça carga tributária no meio da pandemia. Né? Não é concebível isso. Né? E, além disso, a ideia dos entes públicos serem onerados, como o Rafael lá colocou, e se fala por aí que quem consome serviço é rico. Transporte público é um serviço, e não é rico que consome. E vai ser onerado. A gente fez um cálculo, Aracaju fez um cálculo junto com a Abrasf de um simulador em que os municípios do Brasil deveriam ter, né, ser onerados com a proposta que estão aí em 28 bilhões de reais em mais despesa por conta dessa carga tributária aumentada no setor de serviços, já que os municípios consomem muitos serviços. Eu não poderia deixar de registrar também um ponto que o Maranca colocou muito bem, e o Sô também, em relação ao Brasil, que até a década de 80 era um tigre, né? Cresceu muito. O que aconteceu com o Brasil? É verdade que o sistema tributário é caótico, mas tentam colocar em ambas as partes a ideia de que a economia vai mal tão somente por conta do sistema tributário. Isso não é verdade. Qualquer economista sabe disso. Há vários fatores, taxa de câmbio, taxa de juros, política industrial. O sistema tributário é caótico? Mas não vai dizer, não podem prometer por aí, como estão prometendo, que o país vai crescer de 10% a 15% do PIB se mudar o sistema tributário. Então, temos que mudar sim, temos que aprimorar sim, mas com o pé no chão, como disse o doutor Guilherme Fife Domingos, num webinar que ele participou com a gente. Pé no chão. Essa é uma proposta que tem pé no chão, que não se baseia em estimativa de cálculo. Não tem modo de cálculo nenhuma. O Simplificar Já reconhece isso e, por conta disso, quer primeiro fazer a estrutura do sistema. Melhorando essa estrutura, já resolve os principais problemas da tributação do consumo sem trazer os efeitos colaterais negativos que as PECs estão aí trazem. Muito obrigado.
Você não quer fazer casa sem fazer alicerce, né? Os caras já querem começar pelo telhado, como você Exatamente, disse. Major. Maranca, você que luta há muitos anos, eu encontro com você em Brasília, você responde pelos agentes fiscais do Fisco Estadual, mas você está sempre nas demandas lá. Conta para a gente por que até hoje nós tivemos, né, depois da Constituição de 88, já vai dar 32 anos em que há uma necessidade premente de fazer uma reforma. O que não aconteceu? E aí fica aberto também, se alguém quiser fazer uma complementação disso. O que acontece? É porque, igual nós estamos fazendo agora, quer resolver tudo de uma vez só, falta de base de cálculo mesmo, falta de transparência, falta de vontade política. O que acontece que nós estamos com esses 32 anos de dificuldade? Excelente. Assim, tem dois motivos. O primeiro é que a gente tinha um Estado totalitário no Brasil. A Constituição de 88 criou essa federação em que cada um pode caminhar para um lado e cada um fazer uma administração tributária para o seu lado. Só que não tem uma harmonização dos municípios, não tem uma harmonização dos estados. O próprio CONFAZ, né, ele usa uma sala emprestada da Secretaria da Fazenda, quer dizer, ele não tem receita. Se ele quiser fazer alguma coisa, as coisas são feitas meio no favor, um estado faz para o outro, tal coisa. Não pode funcionar desse jeito. Quer dizer, a gente precisa de uma organização central. E nisso, quer dizer, nós temos esse problema enorme e com isso a gente quer resolver tudo de uma vez. A gente quer fazer uma reforma tributária redentora, que vai resolver tudo e nunca mais vão ter problema. Isso não existe. Não existe em lugar nenhum do mundo. Todo mundo fala isso. Reforma é um processo. A gente faz essa reforma que nós estamos propondo agora, o tempo da pandemia, para fazer agora. Quer dizer, o ano que vem vai ter vacina, vai ter... Aí o mundo é outro. Assim, a gente tem outros problemas, precisa resolver os outros problemas. A história não vai acabar nunca. Quer dizer, a gente sempre vai precisar trabalhar para resolver os problemas tributários que a gente tem. E assim, não adianta a gente querer resolver tudo de uma vez. E, principalmente, não adianta a gente esperar que apareça algum iluminado com uma solução mirabolante. A gente precisa... A solução é muito trabalho. É ouvir o contribuinte, ouvir as empresas que estão tendo problema ali para pagar os impostos, para fechando, não podendo pagar os empregados. Precisa ouvir muito. Então, isso que não tem sido feito, senador. Eu acho que esse é o nosso problema. Eu acho que agora, pela primeira vez, assim, a gente vê um espaço para que se criar uma solução para agora. Essa é a nossa esperança. Olha, gente, eu ficaria por horas conversando com esses 4 convidados. São meus professores, são meus guias nisso, mas nós temos um encerramento do programa. Eu vou chorar com a Rede Brasil Televisão mais tempo ainda para o programa, porque a gente pega um programa desse aqui, ele acaba sendo mais útil do que uma audiência pública. Me perdoe, o Paulo Guedes esteve lá por 5 horas e meia com o secretário especial de Receita e mais a Vanessa Canado, e numa conversa muito acadêmica. Vocês, em 30 minutos, numa conversa prática, passam conteúdos e firmeza para a população. Mas eu gostaria de agradecer muito o Alberto Macedo, o Alfredo Maranca, o Hélio Freire e o Rafael Aguirre Zabal por estarem conosco aqui no Papo Reto. Nós voltamos no próximo domingo, às 23h30, aqui na Rede Brasil de Televisão. Abraço, Brasil!